O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse hoje que a África é uma prioridade para a atuação externa brasileira. A África é uma prioridade perene para a nossa atuação externa. Conforme o Brasil se restabelece de uma grave crise, essa aproximação retoma o seu sentido natural, disse ao participar da abertura do Fórum Brasil-África 2019. Ele anunciou que em março de 2020 fará uma viagem aos países do continente. Para o vice-presidente, os países africanos em crescimento econômico e populacional urbano apresentam uma série de oportunidades para expansão de companhias brasileiras. A concentração dessa população em áreas urbanas exigirá volumosos investimentos em infraestrutura, energia, transportes e produção de alimentos, ressaltou. De acordo com Mourão, algumas empresas brasileiras já têm buscado abrir espaço nesses mercados no continente. Muitas empresas brasileiras que atuam no mercado internacional têm expertise justamente em setores de construção, energia e produção de alimentos. Algumas dessas empresas, inclusive, já atuam há anos em mercados africanos, acrescentou. Os países africanos representam uma oportunidade, na opinião do vice-presidente, em um contexto global de pouco crescimento econômico. A economia global está em desaceleração, especialmente pela apreensão causada pelas tensões comerciais, pelo desemprego e endividamento de muitos países, empresas e famílias. Em meio a esse contexto global extremamente complexo, a África destaca-se como continente em que a economia mais cresce no mundo, analisou. Além das dificuldades econômicas, Mourão destacou que outros elementos têm causado incertezas no cenário internacional. Todas as nações, mesmo as mais desenvolvidas, estão em permanente estado de alerta. Vivemos a transição do modelo político-econômico pós-Segunda Guerra Mundial para um modelo ainda desconhecido, que pode levar algumas décadas até se consolidar, disse. Por outro lado, conflitos aparecem em todas as regiões e, com isso, as ameaças transnacionais se multiplicam. São epidemias, surtos migratórios, guerra cibernética, crime organizado, catástrofes ambientais e climáticas. Fenômenos dos mais variados que desafiam as capacidades dos estados e deixam inseguras as nossas populações. Enumerou sobre os problemas enfrentados em diversas partes do mundo. Nesse contexto, Mourão ressaltou que o Brasil tem agido de maneira a se adaptar às diferentes situações, com foco nos resultados. Nosso país tem procurado atuar de maneira flexível e pragmática diante do atual contexto de instabilidade global. As informações são da Agência Brasil. Todas as nações, mesmo as mais desenvolvidas, estão em permanente estado de alerta. Vivemos a transição do modelo político-econômico do pós-Segunda Guerra Mundial para outro modelo, ainda desconhecido, e que pode levar algumas décadas até se consolidar. Professor João Bosco Monte, a quem agradeço o convite para participar da abertura do Fórum Brasil-África 2019. Senhoras e senhores embaixadores dos países africanos acreditados no Brasil, senhoras e senhores representantes das comunidades empresarial e acadêmica do Brasil e do exterior, senhoras e senhores altas autoridades e representantes dos governos africanos, senhoras e senhores, bom dia! As culturas africanas tiveram um papel constitutivo na formação da identidade brasileira. As raízes comuns conferem sentido e fluidez especiais aos encontros entre nossos cidadãos, empresas e políticos. É sincera minha satisfação de participar deste encontro e de trabalhar pela aproximação entre nossos povos. O mundo enxerga a África do século XXI como um polo econômico e político em ascensão. Queremos partilhar desse renascimento e continuar a contribuir para o seu êxito. O Brasil, por sua vez, também está renascendo.
Estamos superando uma das piores crises de nossa história. Após uma importante reorganização interna, o Brasil poderá dar início a uma nova etapa de crescimento, com um mercado mais aberto e integrado às cadeias internacionais de produção e com uma atuação ainda mais próxima das nações africanas. A história da aproximação entre Brasil e África não foi linear. Ao longo dos últimos 500 anos, do século XVI a este século XXI, o Atlântico Sul foi palco de avanços e recuos em nossa relação. Essa história demonstrou que brasileiros e africanos somos fiéis às nossas raízes e comprometidos com o futuro comum. Somos unidos pela proximidade geográfica, pelos vínculos econômicos e pelos laços histórico-culturais. As relações do Brasil com as nações africanas foram, são e serão estratégicas e prioritárias para o Brasil e para os brasileiros. Nosso país tem procurado atuar de maneira flexível e pragmática diante do atual contexto de instabilidade global. Todas as nações, mesmo as mais desenvolvidas, estão em permanente estado de alerta. Vivemos a transição do modelo político-econômico do pós-Segunda Guerra Mundial para outro modelo, ainda desconhecido, e que pode levar algumas décadas até se consolidar. Atravessamos também um período de transição geopolítica, com o ressurgimento da China, que desde 2009 ultrapassou os Estados Unidos da América como primeiro parceiro comercial, tanto para o Brasil quanto para a África. Por outro lado, conflitos aparecem em todas as regiões e, com isso, as ameaças transnacionais se multiplicam. São epidemias, surtos migratórios, guerra cibernética, crime organizado, catástrofes ambientais e climáticas, fenômenos dos mais variados, que desafiam a capacidade dos Estados e deixam inseguras nossas populações. A sociedade da informação também não está confinada às fronteiras nacionais. A mesma globalização que nos trouxe eficiência, informação e conforto permitiu, infelizmente, que o ódio, a intolerância e a violência se propaguem mais rapidamente por nossas sociedades. Vemos hoje que a economia mundial está em desaceleração, especialmente por causa da apreensão causada pelas tensões comerciais, pelo desemprego e pelo endividamento de muitos países, empresas e famílias. Desafios e oportunidades caminham juntos. O atual contexto internacional realça o potencial para ampliar e aprofundar o relacionamento entre o Brasil e o continente africano. Em meio a esse contexto global extremamente complexo, a África destaca-se como o continente cuja economia mais cresce no mundo. 6 das 10 economias que terão melhor desempenho este ano são africanas. O continente passa por uma acelerada expansão demográfica e de urbanização. Segundo algumas estimativas, a população africana deve passar
de 1,3 bilhão de pessoas hoje para 2 bilhões até o ano 2050. A concentração dessa população em áreas urbanas exigirá volumosos investimentos em infraestrutura, energia, transportes e produção de alimentos. Muitas empresas brasileiras que atuam no mercado internacional têm expertise justamente em setores de construção, energia e produção de alimentos. Algumas dessas empresas, inclusive, já atuam há anos em mercados africanos e comprovam que a proximidade cultural e os laços históricos facilitam nossa presença e atuação na África. Minha mensagem aqui é de confiança e otimismo. O governo brasileiro está executando o mais importante conjunto de reformas econômicas em curso entre os países em desenvolvimento. Governos anteriores permitiram que a corrupção e a violência, assim como a irresponsabilidade econômica, jogassem o Brasil em uma crise difícil. A sociedade brasileira reagiu, demonstrando vitalidade democrática, sentido de justiça e de renovação. Um amplo movimento de indignação se traduziu no resgate do país e de seu orgulho como nação, culminando com a eleição do presidente Jair Bolsonaro em 2018. Nosso governo foi eleito para reativar a economia, reconquistar a confiança da população e restabelecer o primado da lei e da segurança pública. Prontamente, verificamos a necessidade de nos adaptarmos a uma realidade internacional cada vez mais competitiva, integrada e instável. O nosso país está se colocando em sintonia com os parâmetros que caracterizam as sociedades e mercados afluentes ao redor do mundo. Estamos combatendo os vícios da corrupção, do gigantismo estatal e os excessos regulatórios. Comprometidos com esse anseio, apresentamos uma agenda econômica abrangente e ousada, que tem conquistado crescente apoio junto à sociedade e ao Congresso. Estamos retirando o peso do Estado das costas de quem quer trabalhar, investir e produzir no Brasil. Contamos que hoje será concluída a primeira e mais urgente reforma, com a promulgação das regras do novo sistema previdenciário brasileiro. E um novo conjunto de propostas já foi entregue pelo presidente Jair Bolsonaro ao presidente do Senado Federal. Essas novas medidas consolidam a sustentabilidade fiscal, ao mesmo tempo em que descentralizam recursos para estados e municípios. Trata-se de uma efetiva reforma do Estado brasileiro e de nosso pacto federativo, que irá transmitir para os demais entes da federação, estados e municípios, valores entre 400 e 500 bilhões de reais nos próximos 15 anos. A modernização do Estado já tem avançado na esfera administrativa. Ainda ao início do ano, reduzimos o número de ministérios e cortamos cerca de 20 mil cargos comissionados em diferentes instâncias do governo. A agenda de privatizações também contribui para o resultado do orçamento público, ao passo que melhora o ambiente de negócios, diminui a corrupção e gera investimentos, emprego e renda.
mais de 20 bilhões de dólares foram arrecadados este ano com a venda de ativos e empresas públicas. Ainda restam mais de 200 empresas e subsidiárias que poderão ser transferidas às mãos privadas. Essas e outras medidas recolocaram as contas públicas em trajetória de sustentabilidade, criando um cenário mais otimista para o investimento e a retomada do crescimento brasileiro nos próximos anos. Estamos aprimorando nosso ambiente de negócios. A reforma do sistema tributário será fundamental para a elevação da produtividade econômica. O brasileiro, além de pagar impostos elevados, sofre com um sistema demasiadamente complexo, para não dizer caótico. A simplificação e modernização dos tributos trarão mais eficiência e competitividade para o mercado interno, além de maior segurança jurídica para os investidores. Ainda em abril deste ano, foi editada a chamada Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que reduziu a intervenção do Estado sobre o exercício das atividades econômicas. O ambiente de negócios mais competitivo e com menos entraves burocráticos fomenta o empreendedorismo e a inovação, particularmente nos setores de baixo risco, entre os quais as empresas da base tecnológica. As concessões de serviços e obras públicas têm atraído significativos investimentos para o setor ligado à infraestrutura. O Programa de Parceria de Investimentos, o PPI, apresenta hoje mais de 100 projetos. São boas oportunidades de investimento, com estabilidade jurídica e marco regulatório claro. A maior participação do setor privado e a integração de nossa economia aos mercados globais desempenham papel central em nossa estratégia. Em pouco tempo, resgatamos a vocação comercial do Mercosul e assinamos acordo com a União Europeia, que criará uma área de livre comércio representando cerca de 1/4 do PIB mundial. Firmamos também acordo com a Associação Europeia de Livre Comércio, além de estarmos avançando em negociações com o Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos e Canadá. Enfim, essa melhoria do ambiente de negócios, a abertura aos mercados externos e a solidez macroeconômica estão produzindo resultados. A ver, o índice da Bolsa de São Paulo encontra-se em patamar recorde, sinalizando confiança por parte dos investidores. Foram criados mais de 760 mil empregos formais desde o início do ano. O risco país está em queda e se aproxima dos níveis pré-crise. Os juros encontram-se em um patamar mínimo histórico de 5% e a inflação mantém-se estável e abaixo da meta de 4,5%. Os prognósticos de reativação de nossa economia estão cada vez melhores, com cerca de 1% de crescimento previsto para este ano, 2% para 2020 e 2,5% para 2021. Vislumbramos, então, uma nova fase de aproximação entre as duas margens do Atlântico Sul. A política do Brasil, junto aos países africanos, deve ter presente a proximidade geográfica, os vínculos econômicos e os laços históricos
na implementação de uma visão estratégica para o continente. Falamos de maneira corriqueira sobre relações Brasil-África, mas, evidentemente, o continente africano é plural, apresenta diversas características e situações nacionais muito distintas, tanto em termos econômicos como políticos e culturais. O elemento aglutinador de nossa atuação é a firme intenção de criar oportunidades com visão de longo prazo para os países africanos. Essa é a tradução dos dois parâmetros que tenho sublinhado para a ação externa brasileira: flexibilidade e pragmatismo, ambos naturalmente alinhados com nossa identidade nacional e nosso compromisso com o futuro. Do ponto de vista geográfico, a África é a nossa fronteira leste, logo de cruzarmos o rio chamado Atlântico, nas palavras do embaixador Alberto da Costa e Silva. O Atlântico Sul é nossa via de comunicação marítima, que compartilhamos com os países da África Ocidental e que esperamos ver cada vez mais seguro, próspero e preservado. Culturalmente, basta dizer que o período entre os séculos 17 e 19 aproximou de tal modo as duas margens do Atlântico Sul que ambas começaram a ficar semelhantes. Os navios transportaram pessoas e produtos, e com eles trouxeram e levaram conhecimentos, DNA e afetos. A maioria do povo brasileiro se reconhece hoje como afrodescendente. O Brasil hoje conta com um número cada vez maior de entidades da sociedade civil e grupos empresariais que atuam por novos e inovadores canais de cooperação para o desenvolvimento das relações com a África. Fatores geográficos e culturais fazem da África espaço privilegiado para a internacionalização das empresas brasileiras de diferentes setores, com destaque para as áreas de construção civil, energia, defesa, tecnologia e produção de alimentos, além de importante mercado para os produtos brasileiros. Os semi-manufaturados e manufaturados corresponderam a 58% das exportações brasileiras e 53% das nossas importações provenientes de países africanos no ano de 2018. Nesta nova realidade, torna-se evidente o elevado potencial para redinamizar nossas trocas comerciais e a integração de cadeias produtivas dos dois lados do Atlântico. As economias do Brasil e do continente africano ganharam volume e tornaram-se mais complexas ao longo das últimas décadas. O comércio e os investimentos tornaram-se fundamentais em nosso relacionamento bilateral. Particularmente no campo da segurança alimentar, Brasil e África contam com um terreno fértil para aprofundar o comércio e a cooperação. Há 30 anos, os principais exportadores de alimentos eram países temperados. Não havia tecnologia disponível para que a agricultura tropical pudesse competir. Grande parcela dos solos brasileiros eram considerados inférteis, sobretudo devido à acidez. Pesquisa, desenvolvimento e inovação foram determinantes para que a agropecuária brasileira seja hoje fator de segurança alimentar para diversos países do mundo. O Brasil hoje alimenta cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro.
Deixamos de ser importador de alimentos para nos tornarmos o maior exportador líquido de alimentos. Somos hoje o primeiro exportador de suco de laranja, café, soja, açúcar e frango, e o segundo exportador de carne bovina e milho. Entre 1977 e 2017, nossa produção aumentou 408% e a área de cultura expandiu-se apenas 60%. Isso representou um ganho de produtividade de 212%, que devemos não somente ao trabalho do agricultor, mas também a inovações em matéria do uso do solo, gestão de lavouras, controle de pragas, sementes, seleção genética, meteorologia. Hoje, a agricultura e a pecuária contribuem com cerca de 20% do produto interno bruto brasileiro. Pelas afinidades culturais, geológicas e climáticas entre Brasil e África, muitas dessas tecnologias já contribuem e podem contribuir ainda mais para a produtividade do setor agropecuário e para a segurança alimentar, objetivo permanente dos países africanos. A cooperação técnica e em matéria de defesa, que inclui pesquisa tecnológica e venda de material de elevado valor agregado, tem sido também bastante frutífera e permanecerá promissora. Procuramos estabelecer parcerias de longo prazo no setor de defesa, com benefícios mútuos e efetivo impacto na estruturação da base industrial de defesa em países africanos. O governo brasileiro tem buscado, ademais, apoiar países africanos no combate à pirataria no Golfo da Guiné, ameaça à segurança do Atlântico Sul e no combate aos ilícitos transnacionais. A comunhão de laços históricos, culturais e linguísticos fundamenta a base de uma aproximação cada vez maior entre o Brasil e os países lusófonos do continente africano. 6 dos 9 membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, são africanos. Quarto maior produtor de petróleo do mundo, a CPLP estabeleceu como eixo estratégico no próximo decênio o fomento ao intercâmbio econômico comercial. Estamos unidos pela história e pelo Atlântico. Somos parceiros incontornáveis. A África é uma prioridade perene para a nossa atuação externa. Conforme o Brasil se restabelece de uma grave crise, essa aproximação retoma seu sentido natural. O padre Antônio Vieira, influente personagem de nossa história no século XVII, já dizia que o Brasil tem seu corpo na América, mas sua alma na África. Tive a oportunidade de testemunhar a sabedoria dessas palavras no período em que estive em Angola, como integrante da missão de paz das Nações Unidas naquele país, ainda nos anos 90. Minha eterna admiração e amizade pelos nossos irmãos angolanos. Tenho expectativas muito positivas para a visita que planejamos a países africanos em março do ano que vem. Buscarei aproveitar essa viagem para fortalecer ainda mais nossa amizade e construir novas oportunidades. Deixo claro a todas as senhoras e senhores aqui presentes que o grande objetivo do governo do presidente Bolsonaro é que nossas relações tragam aquilo que é fundamental para a amizade entre dois povos: a busca constante do benefício mútuo e que sempre tenhamos
relações ganha-ganha. Meu fraterno abraço a todos e muito obrigado por sua atenção. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.